Revisa Goiás, 8º ano, Matemática, professora Edilene. As primeiras atividades serão realizadas para que possamos ver o nível, de aprendizagem dos assuntos que serão abordados posteriormente, que vocês já sabem o que precisa ser aprofundado. Questão 1. Assinale a alternativa que contém apenas números racionais. O que vem a ser números racionais? São aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Letra A possui, na primeira alternativa, 1/3, que já está em fração, 8,3, que pode ser passado para a fração 83/10, menos 6 pode ser transformado em uma fração colocando apenas o 1 por baixo, no denominador. E a raiz de 5, ela não tem uma raiz exata, ou seja, ela não é um valor exato, um número decimal exato, então ela não tem como ser transformada em uma fração. Então, essa alternativa A não pode conter todos os números racionais, porque a raiz de 5 não tem exato, um número decimal exato. Na letra B, já temos menos 9/2, que já está em fração. Raiz cúbica de 27 é o próprio 3. E menos 3,533. Esse sinalzinho em cima significa que ele é uma dízima periódica. Então, toda dízima periódica também pode ser transformada em fração. Raiz de 21, raiz quadrada de 21, não pode ser transformada em fração. Então, a alternativa B não tem todos os números racionais. Na letra C, 7,6 é uma dízima periódica que pode ser transformada em fração. Menos 21/4 já está em fração. 8 para transformar em fração, basta colocar o número 1 no denominador. E raiz quarta de 16 é 2. Então, a alternativa C, todos os números podem ser escritos em forma de fração. Então, a alternativa que contém a resposta correta é a letra C. Por que a D não vai ser? Vamos ver por quê. Aqui já tem um número em fração, que é o menos 3/5. E 3π não é um número racional, ele é irracional, porque dá 3,14 e tem infinitas casas decimais. Raiz quadrada de 4 é 2, e 2,9 dá para escrever em fração, que é 29/10. Essa alternativa, então, ela não tem todos os números que podem ser escritos em números fracionários, porque o π não é um número racional, ele é irracional. Questão 2. Observe os números a seguir. Assinale a alternativa que corresponde a esses números, a leitura por extenso desses números. Então, 3/12 é 3/12avos, menos 3/12avos. A única alternativa que começa com menos, 3/12avos, é a C ou a D. Agora vamos fazer a leitura do segundo, 8 inteiros e 74 centésimos. Então, a diferença da C para a D está aqui no centésimo. Então, a leitura que nós devemos fazer é 4 centésimos. Então, a alternativa correta é a letra C. Número 3. Leia e escreva por extenso, em linguagem natural, os seguintes números. Letra A, mais 6/7. Letra B, menos 9/2. Letra C, menos 6 inteiros e 35 centésimos. Letra D, mais 9 inteiros e um período simples de 7. Quarto exercício. A tabela a seguir contém 20 números. Pinte as células que contêm apenas números racionais. Então, os números que estão ou que podem ser escritos na forma de fração.
O número 2 é só colocar o denominador, né, 1, que aí ele vai se transformar em um número fracionário. 3 sobre 2 já está em fração. 2,5 para fração é 25 sobre 10, pode simplificar, mas de qualquer forma ele vai continuar sendo uma fração. O menos 5 sobre 2 já está em fração, é só elevar ao quadrado, passa a ser 25 sobre 4. O menos 7,2 é o 72 sobre 10, que dá para simplificar por 2 também, que dá 36 sobre 5. Então, ele pode ser escrito em fração. Então, todos dessa primeira linha podem ser escritos em fração. Já o raiz de 2, ele não pode ser escrito em fração. Então, a gente não vai pintar ele. Nós vamos pintar aqui raiz cúbica de 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, daria 2 elevado ao cubo, que dá a raiz cúbica de 8. 3 inteiros e 1/4 também pode ser escrito em fração. 1,333, que é uma dízima periódica, pode ser escrito em fração. 12 sobre 9. Simplificando, nós temos 4 terços. A raiz quinta de menos 243, a gente fatora o 243, nós vamos descobrir que é 3 elevado a 5, então ele dá exato. Dando exato, a gente pode também transformar o menos 3 sobre 1 em uma fração. O 5 é só colocar o traço de fração e o 1 embaixo. 4 a mesma coisa. Menos 3,7 é 37 sobre 10, também dá para transformar em fração. Agora, 7 sobre raiz quadrada de 5 não tem como transformar, porque raiz quadrada de 5 não tem número exato. Então, esse aqui a gente não vai pintar. 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100, que acaba sendo 1/4. Né? Simplificando aqui, nós vamos encontrar 1/4. Então, pode ser. O 1 pode ser transformado em fração. O π não pode, então a gente não pinta o π. 50 sobre 1 pode ser pintado, mais 6 pode ser pintado, porque eu ponho o denominador 1. 3% é o mesmo que 3 sobre 100. Então, os únicos que nós não vamos pintar vai ser o raiz de 2, o 7 sobre raiz quadrada de 5, não vamos pintar. E onde está o π também nós não vamos pintar. O restante nós podemos pintar todos. Exercício 5. Leia as afirmações a seguir e valide se em verdadeiro ou falso. Todo número inteiro é um número racional. Verdadeiro. Todo número racional é um número natural. Falso. Por quê? Porque o número natural é todo aquele que pode ser escrito em forma de fração. E o número natural não tem fração. Então, por isso que ele é falso. Todo número natural é um número inteiro. Verdadeiro. Por quê? Porque o número inteiro ele é composto dos números positivos e negativos. Então, dentro dos números inteiros está os números naturais. Todo número racional pode ser escrito em forma de fração. Verdadeiro. Todo número inteiro pode ser representado em forma de fração. Verdadeiro. Questão 6. Em cada caso, escreva como se lê. Letra A, 3/5. Letra B, raiz quadrada de 7/3. Letra C, 5 inteiros e 2/3. Letra D, raiz cúbica de 1/7. Exercício 7. Observe as frações a seguir. Qual dos números decimais, né? Transformar as frações. Quais desses pares combinam com 1/4, 45 sobre 3, 31 sobre 25. 1/4 é o mesmo que você transformar 4 em um número decimal. Para isso, a gente vai fazer a multiplicação de 4 por 25
para transformar em 100. Então, 4 vezes 25, 100. Se nós multiplicarmos embaixo por 25, nós temos que multiplicar em cima por 25. Então, dá 25 sobre 100, que é o mesmo que 0,25. Aqui, 45 dividido por 3, toda fração é uma divisão, ele dá o número 15. 31 dividido por 25, se nós multiplicarmos embaixo por 4, nós vamos ter 100. Se multiplicamos embaixo por 4, nós temos que multiplicar em cima por 4 também. Então, 31 vezes 4, 124. 124 centésimos. Ou seja, nós vamos escrever o número normal, como tem dois zeros embaixo, nós andamos com a vírgula para 2 casas para trás. Então, qual é a alternativa que corresponde a 0,25, 15 e 1,24? A alternativa A. Questão 8. Observe os números decimais a seguir. 0,75 centésimo, 3 inteiros e 25 centésimos, 3,33. Vamos transformar esses números decimais em fração. Para isso, nós vamos pegar 0,75 é o mesmo que você escreve o número normal sem a vírgula. Então, 7,5, não precisa escrever o zero, traço de fração. E nesse caso aqui, o traço de fração e o número 1, ele é acompanhado de quantas casas de zero, de acordo com a quantidade de casas que tem após a vírgula. Então, 75 sobre 100. Podemos fazer aqui a simplificação, nós podemos dividir o número de cima por 25. Se a gente dividiu em cima por 25, nós podemos dividir aqui embaixo por 25 também. 100 dividido por 25 dá 4, então nós temos 3 quartos. 3,25 pode ser escrito 325, traço de fração, o 1 e 2 casas após a vírgula. Então, corresponde, essas 2 casas após a vírgula, ela corresponde ao zero, 2 zeros. 325 sobre 100, simplificando aqui, podemos dividir em cima por 25 também. 25. Vamos encontrar 13 e dividir embaixo por 25. Vamos encontrar 4. Então, 13 sobre 4. Aqui nós temos uma dízima periódica. 3,333. Nós podemos escrever 3 inteiros. A parte que é a dízima periódica, como tem só um número repetindo, a gente pode escrever 3 sobre 9. Simplificando 3 sobre 9, nós vamos encontrar 1 terço. Fazendo os cálculos aqui, transformando esse número misto em uma fração, porque nas alternativas não tem número misto, nós vamos pegar 3 vezes 3 e multiplicar, dá 9 e somar com 1. Então, por isso que dá 10 terços. A alternativa que possui esses resultados é a alternativa A. A alternativa A que possui todas as frações que estávamos procurando. Questão 10. Observe o número racional a seguir. 4,666. Aqui eu tenho uma dízima periódica. Nós vamos transformar essa dízima periódica em uma fração. Então, como que vai ficar? 4 inteiros. Como é só o 6 que está repetindo, 6 sobre 9, fazendo a simplificação, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, nós vamos dividir
por 3 em cima. Nós vamos dividir por 3 embaixo. 9 dividido por 3, 3. Então, dá 4 inteiros e 2 terços. Para transformar isso aqui em um número misto, nós vamos pegar 4 vezes 3, 12, e somar com 2. Então, dá 14 sobre 3. Se a gente observar aqui, como a nossa fração original é 14 sobre 3, frações que são equivalentes a essa fração, frações que são equivalentes a 4 terços, nós acharemos multiplicando em cima e embaixo por 2. Então, 14 vezes 2, 28, 3 vezes 2, 6. Ou, se a gente multiplicar aqui também por 3, se a gente multiplicar para chegar aqui no 42, nós vamos multiplicar por 3. E mesma coisa embaixo. Vamos multiplicar por 3 e vamos encontrar o 9. Então, a alternativa que possui todas as frações equivalentes ao número 4,6 é a alternativa A. Então, nós vamos marcar ela. Ela que possui todas as frações equivalentes ao número 4,666. Compare as frações a seguir utilizando o símbolo de maior, menor ou igual. Para que a gente possa comparar uma fração com a outra, nós precisamos fazer com que os denominadores fiquem equivalentes, ou a gente tira o mínimo. Para isso, nós vamos pegar o 2 e o 3 e pensar num número que seja múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, nós podemos pegar o 2, se a gente multiplicar por 3, nós vamos encontrar o 6. Se a gente pegar o 3 e multiplicar por 2, a gente vai encontrar o 6. Mas ao mesmo tempo que você multiplica embaixo, tem que multiplicar em cima também. Então, 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 2, 6. Então, tem que multiplicar aqui em cima por 2 também. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 vezes 3, 3. Então, aqui é 3. O que nós vamos observar? Que 3 sextos é menor que 10 sextos. Nesse caso, na letra B, nós estamos em 3 quartos. Para chegar em 15, 20 avos, nós vamos ter também multiplicar. Aqui nós vamos multiplicar por 5. Se a gente multiplicou em cima por 5, multiplica embaixo por 5 também. Então, 4 vezes 5, 20, 3 vezes 5, 15. Nesse caso, quando nós temos frações equivalentes, nós dizemos que essas frações são iguais. Então, sinal de igual aqui. Nesse caso, o sinal é igual. A mesma coisa nós vamos fazer nesse letra C. 5 quartos e 3 sobre 10. Para a gente chegar, para transformar esses denominadores em iguais, nós vamos pensar em um número que seja comum a eles, que multiplicando fique com o mesmo denominador. 4 vezes 5, 20. Se eu multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima. Multipliquei por 5, então 5 vezes 5, 25. Tá aqui o 25. 4 vezes 5, 20. Agora, para transformar esse 10 em 20, nós vamos multiplicar por 2. Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Então, 3 vezes 2, 6. 10 vezes 2, 20. Então, nesse caso, nós vamos fazer a comparação. 25 sobre 20 e 6 sobre 20. Então, o maior é o 25 sobre 20. O sinal fica voltado para ele.
para poder comparar os dois. Na letra D, para que o 2 vire 6, a gente vai ter que multiplicar por 3. Se multiplicou embaixo por 3, nós temos que multiplicar em cima por 3. Nesse caso, temos outra fração equivalente. Se nós temos uma fração equivalente, significa que elas são iguais. Questão 12. O senhor Manuel recebe 2.640 mensais de aposentadoria. Desse valor, 2/5 são destinados às compras mensais de mercado e 2/3 do restante são destinados às contas de água, energia e internet. Analisando essas informações apresentadas, responda: quantos reais o senhor Manuel gasta com as compras? Então, com as compras, ele gasta 2/5. Então, 2/5 de 2.640. Esse D, nós vamos fazer sempre a leitura de uma multiplicação. Então, a multiplicação, 2/5, D vira multiplicação, 2.640, nós vamos colocar o traço de fração e o 1, né? Lembrando que nós sempre podemos transformar um número inteiro em fração, colocando como denominador o número 1. Nesse caso aqui, do número 1. Nós vamos fazer a multiplicação dos numeradores. Então, nós vamos multiplicação de fração, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Como não tinha nada, a gente colocou 1. 2 vezes 2.640 dá 5.280. 5 vezes 1 dá 5. Então, 5.280 dividido por 5 dá 1.056. Então, a resposta correta é quantos reais o senhor Manuel gasta com compras? Então, letra B, 1.056. Continuando a questão, no item 2, está perguntando quantos reais ele gastou com água, energia e internet. Nos dados, fala que ele gastou 2/3 do restante. Para a gente fazer aqui os cálculos, eu coloquei do lado aqui para a gente saber o restante. O restante nós precisamos descobrir com uma subtração, né? 2.640 menos o que ele gastou com as compras. O que sobrou aqui foi 1.584. Por isso, nós colocamos aqui 1.584. Vamos proceder da mesma forma. 2/3 D sempre vai virar multiplicação. Como 1.580 não tinha nada embaixo, nós vamos colocar o 1 embaixo dele, né? 1.584 sobre 1. Aqui nós vamos proceder na multiplicação de fração. Então, a gente multiplica os denominadores. 2 vezes 1.584, 3.688. 3 vezes 1, 3. 3.168 dividido por 3 dá 1.056. No terceiro item, quantos reais ele gastou com compras e contas da casa? Então, na primeira parte, né, com as compras, ele gastou 1.056. Conscientemente, né, coincidiu que os valores das compras e da conta da casa, das contas da casa, deu 1.056 também. Somando os dois valores, nós temos 2.112. Então, 2.112, letra D. Então, a resposta aqui vai ser a letra D. Item 4. Ao realizar as compras mensais, qual valor sobra para o senhor Manuel pagar o restante da casa? Ele já fez essa conta anteriormente. Ele recebe 2.640 de aposentadoria, menos 1.056, sobra 1.500.
1.584. Então, 1.584, item C. Item 5. Quantos reais restaram de sua aposentadoria? Depois que ele já fez as compras, pagou as compras, pagou as contas, né? 2.640 é o total da aposentadoria, menos as compras e as contas de água, energia e internet, sobrou 528. Então, letra A. Questão 13. Efetue as somas e subtrações dos números racionais a seguir. Letra A. 13 sobre 2 mais 3 quartos. Nós podemos tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Nós podemos fazer pelo processo de divisão simultânea. Ou nós podemos também achar as frações equivalentes. Nesse caso aqui, foi realizado a divisão simultânea. Então, o mínimo de 2 e 4, nós vamos dividir por 2, que dá 1 aqui. 4 dividido por 2, 2. Continua dividindo por 2. Repete 1. E aqui, 2 dividido por 2 é 1. A gente faz a multiplicação desses dois números. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é o 4. Ele passa a ser o novo denominador de todas, né? Todas as duas frações. Então, nós vamos fazer 4 dividido por 2, dá 2, vezes 13, 26. 4 dividido por 4 é 1, vezes 3, 3. Fazendo a soma dos números que estão em cima, 26 mais 3, 29 dividido por 4. A gente pode transformar isso aqui num número misto, né? Nós temos, para isso, fazer a divisão. Então, se nós vamos transformar em número misto, nós podemos pegar 29 dividido por 4, 7 vezes 8, 4 vezes 7, 28, sobra 1. Aí, nós podemos escrever 7 inteiros e 1 quarto. Já para B, nós vamos fazer a subtração de 23,97 menos 12,34. Fazendo a armação da conta, nós vamos diminuir, né? 7 menos 4, 3. 9 menos 3, 6. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Questão 14. Efetue as multiplicações e divisões dos números racionais a seguir. Todas as vezes que nós tivermos multiplicação, nós vamos proceder multiplicando os numeradores e os denominadores. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 7, 21. Então, essa foi a multiplicação. Aqui nós podemos fazer a divisão, repete a primeira fração e inverte a segunda. Inverte a multiplicação, a divisão. Aqui nós temos uma divisão e aí a gente inverte para multiplicação. E inverte a fração. Então, era 4 sextos, passa a ser 6 quartos. E aí é só fazer a multiplicação. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 12, 1. No item C, 4,8 dividido por 1,6, nós podemos escrever em forma de fração. E o que aconteceu aqui? 4,8 dividido por 1,6, para tirar essa vírgula, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por 10. Então, por isso ficou 10, nós vamos multiplicar por 10 para tirar a vírgula e multiplicar por 10 para tirar a vírgula. Ficou 48 dividido por 16, 48 dividido por 16, é exatamente 3. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, exatamente
o número 3. Aqui, 1,98 vezes 1,12 dá 2.200, 2 inteiros, 2.176 décimo de milésimo. Então, vamos armar a conta. 1,98 vezes 1,12. Aqui o segredo para resolver a operação é não faz a multiplicação como se não tivesse vírgula e no final a gente conta as casas que tem após a vírgula, tanto do primeiro quanto do segundo. Então, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. O 1 aqui vai repetir todos os números que está em cima. 9 e 1. Mesma coisa embaixo. 8, 9 e 1. Fazendo a soma aqui, 6, 17, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 9, 13, mais 8, 21, vai 2, aqui vai dar 12, vai 1, 2. Então, 2.176 décimos de milésimo. Questão 15. Resolva as potências dos números racionais a seguir. Mais 2 terços elevado a 4. Para facilitar, nós vamos desmembrar 2 terços. Como mandou elevar a 4, significa que nós vamos multiplicar essa fração 2 terços por ela mesma 4 vezes. Nós podemos fazer essa atividade, essa resolução aqui, dessa multiplicação, sem precisar repetir. Aqui é só para entender como foi feita a potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 2 vezes 8, 16. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 3, 81. Observe que vai continuar positivo, porque a base é positiva, o expoente é par. Positivo, continua positivo. Já nesse aqui no B, vai ficar menos 3 quintos elevado a 2. Então, menos vezes menos vai dar mais. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Nessa aqui, a gente pode usar o artifício, ao invés de ficar multiplicando 0,05 por ele e depois multiplicar normal, a gente pode transformar esse número decimal em fração para facilitar as contas. 0,05 é o mesmo que 5 sobre 100. Como a gente tem que fazer isso 3 vezes, nós vamos escrever 5 sobre 100 multiplicado por ele 3 vezes. 5 sobre 100, 5 sobre 100. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Como aqui a gente tem 100 3 vezes, é só repetir o 1 e colocar a mesma quantidade de zero, que nesse caso vão ser 6. Quando nós temos uma divisão de número decimal, nós vamos escrever a fração que está em cima, que é 125, e andar para trás 3 casas, né? 3, na verdade aqui são 6, então a gente vai andar 6 casas para trás. Então, por isso vai ficar 0,000125. Mesmo procedimento que a gente fez na de cima, nós vamos fazer na de baixo, só que agora observar que o sinal é negativo. 0,7 é o mesmo que 7 sobre 10. E nós vamos repetir essa fração, menos 7 sobre 10, 4 vezes. Efetuando a multiplicação, vai ser 7 vezes 7, 49, 49 vezes 49, 2.401. Como nós temos 4 10, nós vamos repetir o 0 4 vezes. Fazendo essa divisão,
para a gente chegar no número decimal, porque a pergunta está em decimal, a gente vai responder finalizando em decimal. Então, nós vamos escrever 2.401, só que como é em decimal, a gente vai colocar 0, né? E de acordo com a quantidade de zero que nós temos aqui embaixo, a gente tem 4 casas após a vírgula. Uma escola, questão 16. Uma escola fez um simulado de matemática com 40 questões. 2/3 dos estudantes acertaram 60% do simulado e os demais estudantes acertaram 80% de questões. Sabendo que 150 estudantes fizeram o simulado, pode-se afirmar que são 100 alunos, 100 estudantes acertaram 60%, 50 estudantes acertaram 80%. Nós vamos vir aqui nessa resolução e vamos ver aqui os dados que tem o problema. 2/3 dos estudantes acertaram 60% do simulado. Ou seja, 2/3, nesse caso, nós vamos colocar 1 aqui debaixo do 150, que é o total de aluno, e vamos multiplicar 2 vezes 150 dá 300. 3 vezes 1, 3. Então, 300 dividido por 3, nós temos 100. Então, 2/3 acertaram 60% do simulado, que corresponde a 100. Agora, 1/3 dos alunos acertaram 80%. O que é 1/3 de 150? Então, a gente vai multiplicar 1 vezes 150, 150. 3 vezes 1, 3. Então, 150 dividido por 3, 50. Então, qual a alternativa que possui essa resposta? 100 alunos acertaram 60% do simulado. E 50 alunos acertaram 80% do simulado. Então, por essa razão, a resposta correta é a letra A, que já é a resposta correta. Questão 17. Observe a expressão a seguir. 3/2 mais 3/5 dividido por 6/4. Como que a gente procede para fazer esse exercício? Primeiro, nós vamos pensar na parte de cima e observar que os denominadores são diferentes. Então, nós vamos fazer, tirar o mínimo, né, de 2 e 5. Fatorando ou multiplicando os dois, porque os dois são números primos, a gente pode fazer isso também. 2 dividido por 2 é 1. E o próximo número aqui, abaixo 5, né? O próximo vai ser o próprio 5. Repete 1 e aqui dá 1. Então, 2 vezes 5, 10. Nesse caso, o novo denominador passa a ser 10, que é o que foi feito aqui. 2 repetiu a fração, tirou o mínimo, que é 10. 10 dividido por 2, 5 vezes 3, 15. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Agora, nós podemos somar os numeradores, 15 mais 6, 21, sobre 10. Como é uma divisão de fração, nós vamos repetir a primeira fração, que é 21 sobre 10, e inverter a segunda, que é 6 sobre 4, passa a ser 4 sobre 6. E aqui fazer a multiplicação de 21 vezes 4, 84, e 10 vezes 6, que dá 60. Podemos chegar, para chegar em um desses valores, nós vamos observar aqui que esses valores eles estão em número misto. E na resposta 84 sobre 60, a gente não tem ela ali, nós temos o inverso, ó. Nessa aqui nós temos
60 sobre 84, e não foi isso que a gente achou. Então, para organizar, para verificar se as outras alternativas estão correspondentes, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos escrever esse 84, se quiser simplificar antes, pode simplificar, mas o que foi procedido aqui é que a gente deixou como denominador 100 e colocamos aqui o 60 para que transformasse num inteiro. Então, 60 dividido por 60 mais 24 por 60. Esse aqui vai ser um inteiro, 60 dividido por 60 é 1, e 24 sobre 60. Nós podemos aqui agora simplificar por 12, ou seja, dividir em cima por 12 e embaixo por 12. Vamos encontrar 2 quintos. Então, a resposta vai ficar 1 inteiro e 2 quintos. Então, 1 inteiro e 2 quintos. Nesse caso, a resposta correta é a letra B. Questão 18. Uma sorveteria de Perinópolis atendeu 80 clientes durante um dia de muito calor. O atendente foi orientado pela gerente a anotar a quantidade de vendas de cada sabor. A gerente recebeu do atendente a seguinte anotação: 2/3 dos clientes pediram o sabor de chocolate. Então, 2/3 dos 80, como aqui nós temos de ou da, vai virar uma multiplicação, né? E aí, nós vamos transformar esse 80 sobre 1 para fazer a multiplicação. Nós vamos multiplicar 2 vezes 80, que dá 160. E 4 vezes 1, 4. 160 dividido por 4, 40. Então, 40 clientes pediram sabor chocolate. 30% dos clientes pediram sabor creme. Então, 30% significa que 30% significa 30 sobre 100. E aí, nós vamos transformar também. Foi realizada aqui, foi a transformação de 30% em 30 sobre 300. Fazendo a multiplicação de 30 por 80, temos 2.400 e 100 vezes 1, 100. Podemos simplificar aqui em cima e embaixo, dividir por 100. E aqui embaixo também por 100. Que sobrou 24. Então, quem pediu o creme foram 24 pessoas desses 80. O restante escolheu o sabor napolitano. Então, a gente já tem que dos 80, 40 escolheu o chocolate. 40 escolheu o chocolate e 24 escolheu o creme. O que sobrou? Sobrou 16. Desses 16, o restante escolheu o napolitano. Então, 16 clientes escolheram o napolitano. Por isso, considere que cada cliente comprou apenas um sabor de sorvete. A quantidade de clientes que escolheram o sabor napolitano foi igual a 16. Então, resposta correta, letra A.